Agora é hora de política. Aí vamos dividir com toda a equipe de política da O Dia TV. Aí, Tássio Cruz, eu vou pular esse cidadão que está no meio aí e vou falar com o João Magalhães, porque eu vou deixar o Eliézer por último, porque, como a gente está comentando, né, João, que Tássio, o homem lá no estúdio, privilegiado, ele fica lá no ar-condicionado, à meia luz, né, e é acordado apenas 5 minutos antes para poder... Olha, tem pedigree, né, o Eliézer. Bom, mas vamos lá, o Eliézer fala já, porque antes o Tássio criou um título aqui para a participação dele. Os bastidores que o deputado Júlio não contou na entrevista. Que bastidores são esses, Tássio, da reunião que ocorreu do Progressista no final de semana? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, João. Boa tarde, Eliézer. Boa tarde aos amigos de casa. Isso mesmo. Inicialmente se dizia que não haveria reunião, depois confirmaram que houve a reunião, como o Silvio havia antecipado para a gente. Ocorreu no sábado, Douglas, essa reunião na casa do senador Ciro Nogueira, e Ciro e Silvio Mendes alinharam o discurso para esse anúncio da candidatura ao governo do estado que vai ocorrer no próximo sábado, no dia 5. Curioso como a imagem, ela congela momentos, né? Essa imagem é do primeiro encontro, a primeira conversa que eles tiveram lá em agosto. E agora praticamente definido que Silvio Mendes será o candidato a governador da oposição. Ainda, claro, eles evitam em falar oficialmente, porque estão preparando um grande evento para esse anúncio, né? Um evento da oposição apresentar suas propostas e um clube aqui da Zona Leste, no sábado, que vai ocorrer esse anúncio. Mas os detalhes da reunião foram esses. Ocorreu no sábado, por volta ali de 12 horas, né? No horário do almoço, e lá se discutiu a conjuntura dessa chapa que se desenha para a oposição. E um ponto importante, Douglas e amigos de casa, o senador, ministro Ciro, apresentou os argumentos para que Silvio Mendes se filie ao Progressistas. Hoje ele está no PSDB. O principal argumento é a chapa proporcional que vai dar sustentação a essa candidatura do Silvio, sumariamente será composta por candidatos do Progressistas. Então não teria como fazer essa campanha, percorrer o estado com esses candidatos, com o Silvio no PSDB e esses candidatos no Progressista. Então, para aumentar essa possibilidade, dar mais musculatura, dar mais capilaridade pelo interior, principalmente, junto aos deputados, essa candidatura do Silvio ficou acertada que vai ser pelo Progressistas. Ele deve se filiar ao Progressistas e fazer esse anúncio no próximo sábado. Mas os detalhes são esses, praticamente definido, por mais que se especule, né, e a versão oficial é que essa semana ainda vai sair outra pesquisa para definir. A gente sabe que Silvio está à frente de Iracema nas pesquisas que foram divulgadas até o momento e por isso, dia 5, ao que tudo indica, fontes fiéis, interlocutores que estiveram nessa reunião me disseram que vai ser sim anunciado que Silvio Mendes é o candidato da oposição ao governo do estado. Pela terceira vez ele disputa o governo do estado. Tem um detalhe, Tássio, em relação ao que você falou. Primeiro que, para a gente aqui no Dia News, o ex-prefeito Teresina Silvio Mendes, que se acompanhou, o Eliézer e o João também, disse que não tem nenhum problema se filiar ao Progressista. Então isso não é nenhum empecilho para não ser candidato. Um outro detalhe, porque eu queria perguntar a você, foi confirmado que a deputada Iracema então será vice? Isso, a informação é essa. E Joel, candidato ao Senado, praticamente definido. Existe alguma dúvida ainda que vai ser definida ao longo da semana. A suplência ao Senado. Existem duas possibilidades. A candidatura de Adalgisa Moraes Souza, esposa do prefeito de Parnaíba, Monsanta, como a gente já explicou aqui, como uma estratégia para tentar atrair esse colégio, o segundo maior colégio estadual, e pode até mesmo ser a suplência do tucano, candidato à Prefeitura de Teresina, Kleber Montezuma. Porém, não existe nenhuma definição quanto à suplência, deve ser definida ao longo da semana, mas a chapa majoritária, essa foto da chapa majoritária já está praticamente definida. E também com isso está confirmada a candidatura de Júlio Arcoverde a deputado federal. O que ele transpareceu aqui na entrevista, exatamente, né? Falando como candidato já. Já repercutiu a entrevista do deputado Júlio Arcoverde. Eliézer Rodrigues,
Eu queria saber de você o seguinte, em relação a Renato Berger, ao vereador Renato Berger. Parece que o vereador já definiu um rumo para 2022, Eliezer? Primeiramente, boa tarde a todos. Olha, Douglas, os parlamentares ligados ao prefeito Doutor Pessoa, aí no caso Renato Berger, o líder do prefeito na Câmara, tentam pacificar uma situação que pode indicar um rompimento. Em que sentido? Semana passada, nós repercutimos aqui um encontro, um grande encontro que aconteceu num sítio do presidente da Câmara, Jeová Alencar, com diversos vereadores de Teresina e o pré-candidato a governador, Rafael Fonteles. Ou seja, esses parlamentares, esses vereadores, declararam apoio ao nome de Rafael Fonteles nessa fase de pré-disputa ao governo do Estado. Ora, doutor Pessoa está prestes a se filiar ao PL, partido do presidente Bolsonaro, e já é considerado até pelo próprio governador Wellington Dias um adversário, alguém da oposição, que pode lançar inclusive um nome alternativo para essa disputa pelo comando do Palácio de Karnak. Então nós fomos conversar exatamente sobre esse assunto com o vereador Renato Berger. Será que a divulgação das fotos desse encontro, de toda a formalização do apoio, já era o primeiro indicativo de um afastamento? Será que esses líderes vão romper com a base de Doutor Pessoa, com a gestão de Doutor Pessoa? Enfim, sobre isso nós conversamos com o vereador Renato Berger. Independe para o prefeito o apoio do prefeito e a definição de apoio a candidato A, B ou C. Até porque o prefeito não tem candidato ainda, né? Quem sabe se o prefeito não vai apoiar o Samuel, o Silvio ou o secretário de Finanças do Estado, né? Pode acontecer, como pode ter uma terceira via, como eles sempre têm dito. Então, isso não impede, nem atrapalha o bom relacionamento que ele tem com os vereadores. Ele nunca pediu aos vereadores que apoiem A, B ou C. Nem nunca disse que não apoia A, B ou C, até porque ele é amigo e tem contactado e conversado com todos eles, né? Então, isso não tem problema nenhum. E nem há, né, essa predisposição no momento de quem o prefeito vai apoiar para o governo. O prefeito se dá com o governador, é amigo do governador, né? Ele não tem uma definição de quem ele vai apoiar para o governo, se é a terceira via, se é o candidato do governador, se é o candidato do ministro Ciro. Mesmo indo para o PL? Mesmo indo para o PL. Eu acredito, inclusive, que o prefeito não vá para o PL, né? O PL me parece que vai ficar na mão do Pessoinha, né? E isso ainda há conversa nesse sentido, está havendo entendimentos, mas não tem uma questão do prego batido ainda, né? Mas mesmo que vá, independe. Você pode estar num partido, ser aliado do outro, ou pode estar num partido, a nível estadual ter uma aliança e a nível municipal ter outra. Eliezer, vamos aqui, como se diz no popular, vamos destrinchar esse assunto aí. Porque é o seguinte, lá atrás, o vereador Renato Berger tinha dito que não seguiria doutor Pessoa, caso o doutor Pessoa fosse para o PL. Ele disse isso. Só, infelizmente, eu não vou seguir se ele for para o PL. Aí nós tivemos agora há pouco, o deputado Júlio dizendo que a chapa está fechada, da oposição, ou seja, não cabe mais ninguém do grupo do doutor Pessoa. Como o doutor Pessoa está indo para um partido, ou deve ir para um partido, mais ligado ao presidente Bolsonaro, o governador Wellington Dias também considera o doutor Pessoa como uma oposição. Ou seja, desse jeito, nem a situação e nem a oposição. Não há vaga mais para o grupo do doutor Pessoa em nenhum dos lados, né? Verdade. É por isso esse discurso alternativo de uma terceira via, de uma candidatura provavelmente própria ou de alguém muito próximo, para garantir que as bandeiras do presidente Bolsonaro, o palanque de Bolsonaro, seja consolidado aqui no Piauí através de doutor Pessoa. O acordo passa por essa circunstância. Agora, Douglas, chamar a atenção que é muito difícil se desassociar a questão administrativa e política. Ora, se um parlamentar faz parte da gestão ou tem indicações, está no grupo do prefeito e não vai apoiar o projeto político do prefeito, é muito pouco provável que isso aconteça. É natural
que o prefeito ou qualquer governante tem ao seu lado as pessoas que ele pode contar. Ninguém vai dar munição ao adversário, ninguém vai dar estrutura para aqueles que podem lhe prejudicar politicamente. Então, tem que haver um discurso mais coerente nesse sentido. Se vão romper ou se não vão, por quais motivos. Agora, dizer que podem permanecer na gestão e estarem alinhados politicamente com outro grupo, aí é difícil de acreditar. Eu vou repercutir um assunto ainda sobre isso, mas é uma pergunta comum para os três, em relação a... Porque aí eu queria que a gente falasse do pós-eleição. Como vai ficar a base de apoio do doutor Pessoa na Câmara pós-eleição? Depois dessa confusão toda, ganhe quem ganhar, como é que vai ficar essa base de apoio? Porque cada um vai seguir um rumo. Né? Cada um vai seguir um rumo. Então, como é que vai ficar? Mas nós falamos agora do PSD e o João traz o destaque do PSD, João. Isso mesmo, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Agora a gente vai ao interior do Piauí, porque lá em Murici dos Portelas, a gente sabe, a prefeita Ana Lídia, que foi eleita lá em 2020, foi cassada pela Justiça Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral lá decretou uma nova eleição, que vai ocorrer no dia 13 de março. E nesse último final de semana ocorreram aí as convenções do PSD, o partido, o deputado Georgiano Neto, compareceu lá à convenção do PSD, que lança Chaguinha da Saúde, candidata a prefeita, e a vereadora Isabel Cristina como candidata a vice-prefeita nessa chapa aí do PSD, que comanda o município lá há mais de 10 anos. Teve o prefeito Ricardo Salles, passou 8 anos na prefeitura, a esposa dele concorreu, venceu as eleições, mas por ser esposa foi cassada pela Justiça Eleitoral, já que não podia aí suceder o marido, e agora o município de Murici dos Portelas vai passar por uma eleição suplementar. Então, esse é o destaque lá do último final de semana, convenção do PSD, convenção da base aliada. O município é administrado interinamente pelo vereador Raimundo Mutuca, que é do PSD, e vai aí estar organizando esse processo eleitoral que vai ocorrer no dia 13 de março. Agora, além do PSD, teve também a oposição, fazendo lá sua convenção na cidade de Murici dos Portelas, cidade aí que tem cerca de 9.500 habitantes e que a prefeitura será disputada aí por 2 grupos políticos. Na oposição, a ex-prefeita Aurideia Santos, do PTB. Ela fez a sua convenção e é candidata a prefeita do município, tendo Enéas Albuquerque como candidato a vice. Ela que pertence a esse grupo político, apoiada pela deputada estadual Janaína Marques, que também compareceu à cidade de Murici dos Portelas. Então, foi um final de semana festivo do ponto de vista da democracia lá na cidade de Murici dos Portelas. As eleições, dia 13 de março, pela base da prefeita, a Chaguinha da Saúde, PSD, e pela oposição, a Aurideia Santos, do PTB, concorrem lá ao comando da prefeitura da cidade de Murici dos Portelas. João, 2 mulheres disputando a prefeitura, né? Isso mesmo. 2 mulheres. Agora, João, me diga uma coisa. Eu vi ali a foto do que tinha, me parece, se eu não estiver enganado, também não estou enxergando muito bem, o secretário de Saúde, Florentino Neto. Ele também... E o Castro Neto também. Assim ali, como a deputada Janaína, pertencem ao grupo político aí da oposição, que lança a Aurideia Santos como candidata à prefeitura de Murici dos Portelas. Então, como é um ano eleitoral, que vai ter eleição para deputado estadual, para deputado federal, para governador, com certeza todo mundo já está entrando em campo e aí colocando aí suas estruturas, seu poder de articulação política para beneficiar o seu grupo político que disputa aí o comando da cidade de Murici dos Portelas. Neste caso aí, João, a base governista... Está dividida, né? Dividida. Lá, os 2 candidatos são da base governista, porque o PTB, a candidata do PTB lá é ligada à deputada Janaína Marques, que é secretária de infraestrutura, é da base do governador Wellington Dias e apoia Rafael Fonteles, a pré-candidatura de Rafael Fonteles. E, por outro lado, o PSD, o grupo lá muito ligado ao deputado Júlio César, ao deputado Georgiano Neto, também da base aliada de Wellington Dias, apoiando a pré-candidatura de Rafael Fonteles. Então, independentemente de quem ganhar a eleição lá, provavelmente o grupo de Rafael Fonteles deverá ter o apoio lá no comando da prefeitura da cidade. Nos bastidores, cada liderança vai buscar seu padrinho político, e aí um grupo da oposição foi atrás de Florentino, foi atrás da deputada Janaína Marques e outro do deputado Georgiano e do deputado Júlio César. Olha, antes da gente começar a falar de outros assuntos que nós destacamos para você que está aí do outro lado, dessa polêmica, né, de vacina e os negacionistas, aqueles que são contra e aqueles que são a favor, e essa discussão muitas vezes ocorre dentro de casa. Você tem na mesma casa pessoas que são favoráveis à vacina e pessoas que são desfavoráveis, que não concordam com a vacinação. Um vídeo viralizou nas redes sociais neste domingo, onde um homem, olha aí, foi levado amarrado até uma UBS
em Alagoas para tomar seu imunizante contra a Covid-19. No registro aí, feito por uma pessoa que não foi identificada, mostra o homem sentado em uma cadeira, com o seu corpo amarrado, você está vendo aí, está amarrado com corda, que é segurado por uma mulher que está ali em pé. Olha o vídeo aí. Mulher braba, viu? Levou o homem amarrado. Solta o vídeo aí. O homem veio amarrado, minha gente. Rapaz. E ele fica quietinho, viu? Ele não diz nada, tá amarrado. A mulher tem moral. E ele medo, né? Porque senão, olha aí, né? Aí com essa senhora aí não tem negócio de antivacina não, viu? Aí ou vai ou vai. Não tem Organização Mundial da Saúde, não tem Ministério da Saúde, a decisão é dela, né? Aí não tem nem apelação, porque ela própria é o STF. Então ela decide logo já tudo, em última instância acabou essa história. Mas voltando aqui à questão da política. Tássio, mais confusão em Oeiras, Tássio? Mais uma, Douglas. Hoje a gente traz no portal dia.com a notícia gravíssima lá do município de Oeiras. O Ministério Público Federal investiga a Prefeitura de Oeiras, o secretário de Finanças e a pregoeira de um contrato, de vários contratos que foram firmados ao longo dos últimos anos, Douglas. A denúncia, ela aponta que entre 2013 e 2018, a Prefeitura de Oeiras teria feito várias licitações para reformas de prédios públicos sem a necessidade de licitação, teria feito a contratação de várias reformas para prédios públicos sem a licitação e teria feito um processo de espécie de maquiar as contratações para demonstrar uma falsa necessidade e não exigência de licitação, dividindo várias obras em obras pequenas. E o Ministério Público Federal apresentou essa denúncia. Para se ter ideia, Douglas, quem quiser acompanhar mais detalhes no Portal Dia, mas para se ter uma ideia, a mesma escola do município chegou a ser reformada 7 vezes em 4 meses. Como é, Tássio? A mesma escola, né, no bairro Novo Oeiras, Unidade Escolar Girassol, teria sido reformada, Douglas, em 4 meses, 7 vezes, a mesma escola. Para se ter ideia... Só para interromper, como é que dá tempo, hein, de reformar uma escola 7 vezes em 4 meses? Para se ter uma ideia, o banheiro dessa escola, que começou a ser construído em 2014 e só foi concluído em 2018, ou seja, 4 anos para se fazer um banheiro escolar simples, com dois banheiros ali, um masculino e um feminino, ele terminou, Douglas, ao final de toda essa confusão, custando quase R$47 mil, apenas o banheiro. Quem quiser acompanhar a foto, os detalhes, essa está na denúncia do Ministério Público. Então o Ministério Público investiga esse processo, que teria sido um processo de contratação irregular e fraude à licitação, e ofereceu a denúncia contra a Prefeitura de Oeiras, contra o prefeito, contra o secretário. Os dados, a denúncia é muito robusta e os dados são impressionantes. E denúncia do Ministério Público. Do Ministério Público Federal, a denúncia foi apresentada. Nós tentamos, eu falei com a equipe da Prefeitura de Oeiras hoje pela manhã, eles revelaram que não irão se manifestar sobre a denúncia, mas uma grave denúncia envolvendo uma das maiores cidades do Piauí, várias contratações para vários elementos, né, reforma de vários prédios públicos ali irregulares. E vamos combinar, né, que educação, escola, infraestrutura para educação deveria ser a base, deveria ser a prioridade de todo gestor. Então, gravíssimas denúncias. Quem quiser mais informações, no Portal Dia, no Jornal Dia também, a denúncia completa, mas os dados são estarrecedores. Eu fico imaginando, né, se no final da investigação, ao final da investigação, se for realmente comprovado, eles devem encontrar, não sei, né, pelo valor, devem encontrar alguns acessórios de ouro, né, tipo torneira, né, ali deve ser alguma coisa, porque 40 e poucos mil reais, 2 banheiros é um negócio, entendeu? Ou então, não dá para explicar, né? Uma coisa realmente lamentável. Aliás, o Oeiras tem, de vez em quando, né, tá, pipoca denúncia lá, em relação se eu não estiver enganado, recentemente foi um concurso, né? Isso. Foi cancelado lá por conta de irregularidades lá na empresa que estava organizando o concurso. Mas voltando aqui ao João, o João falou agora do PSD, agora o João vai falar do PTB. Isso mesmo, a gente falou lá de Muricy das Portelas, tanto o PSD quanto o PTB,
disputando lá a prefeitura, e também há uma confusão no PTB Nacional, né, Douglas? A gente tem acompanhado que o PTB Nacional, comandado aí por Roberto Jefferson, que está preso, é um preso, como ele se diz. Olha o Parlandinho do lado ali, rapaz. É um preso político, né? Roberto Jefferson se declara como um Ou político preso, né, João? Ele não gosta de ser chamado de político preso, ele se considera um preso político, cumpre prisão domiciliar lá no Rio de Janeiro, e ele demitiu a presidente interina do PTB, Graciela Nienove. Ele disse que estava sendo traído por ela, ele está na prisão, não está comandando o PTB, mas é ele quem dá as cartas no partido, é dele que vem aquela orientação, inclusive, para o partido não se aliar a partidos de esquerda, e tinha lá uma advogada que estava comandando interinamente o PTB, mas ela não seguiu à risca as orientações dele, então, por uma questão que ele disse ser de traição, acabou destituindo ela da presidência do PTB, está procurando aí um outro nome para assumir o comando do partido, e é claro que não deixa de ser um fato lamentável, afinal de contas o PTB é um partido grande, que tem história, né, que passa por esse processo de crise de identidade, eu diria, em todos os estados. Aqui no Piauí perdeu a sua principal liderança, né, que é o ex-senador João Vicente Claudino, então é um partido que precisa realmente se reconstruir, e tem no comando, não no ponto de vista administrativo, mas no comando político mesmo, o Roberto Jefferson, que tomou aí mais essa decisão de expulsar, de demitir a presidente interina Graciela Nienove, porque, segundo ele, ela estava traindo as suas orientações. Então, é mais uma confusão deste capítulo aí que envolve o PTB, a crise do PTB em nível nacional. Um partido que já teve uma bancada enorme lá no Congresso Nacional, mas que vem reduzindo cada vez mais, perdendo lideranças de expressão, que, pelo visto, ainda tem muito problema interno para resolver, para tentar, nas eleições de outubro, apresentar candidaturas competitivas ao parlamento. Lembrando que o ex-presidente Roberto Jefferson estava preso e foi concedida a ele a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica por conta de problemas de saúde, né? E ele vai ter que até decidir quem vai presidir o PTB, ele vai ter que fazer isso de forma remota, porque não pode nem sair de casa nem receber visita, que não seja visita médica. Não é? Esse é um problema. A outra questão é que depois da filiação do presidente Bolsonaro ao PL, ele não se cheira bem com o Valdemar da Costa Neto. Né? Isso, e aí a presidente interina foi lá conversar com ele, só resolva aí, a gente vai estar do lado do presidente Bolsonaro, resolva lá com o Valdemar, mas não me meta nessa história. Eu não queria conversa com... foi do mensalão daquela denúncia, foi preso, então aquela história toda. Então é uma confusão grande. Agora, como o João estava dizendo, é preciso a gente aguardar para saber que, diante de toda essa balbúrdia, essa confusão, o que é que vai sobrar do PTB depois da eleição, né? Com certeza, é um partido histórico, né, que já teve aí bancadas enormes, de dezenas de deputados, de senadores, inclusive foi muito forte aqui no Piauí, mas passa por essa crise aí, que com certeza precisa solucionar suas crises internas para tentar chegar em outubro, pelo menos com candidaturas competitivas ao parlamento, para tentar ver se consegue ainda existir, já que os partidos precisam cumprir a cláusula de barreira e outros itens que demandam uma votação expressiva, né? Se o partido não tiver uma votação expressiva, há uma tendência de definhar ainda mais. Bom, antes de falar da entrevista do deputado Júlio, eu queria colocar, como eu disse antes, uma questão para Tássio, Eliezer e João. Diante do que nós colocamos aqui, vocês colocaram, sobre essa reunião que ocorreu entre o presidente da Câmara de Teresina, Jeová Alencar, com vários vereadores, a grande maioria declarando apoio ao pré-candidato do PT, Rafael Fonteles, com o que disse aqui o deputado Júlio Arcoveiro. Então, a gente pode afirmar categoricamente que nem de um lado nem de outro haverá espaço para a composição com o grupo do Dr. Pessoa. Se Dr. Pessoa, o secretário de Finanças e vice-prefeito disse que ninguém será candidato, nem ele, nem Dr. Pessoa. Então, obviamente, eles vão apoiar alguém, porque ninguém vai assumir um partido para nada, né? Para ficar neutro nas eleições. Bom, diante disso, eu começo com o Eliezer. O que esperar, Eliezer, dessa base do prefeito pós-eleição estadual? Uma série de adequações, Douglas Cordeiro. É natural exatamente que o prefeito venha a apoiar uma via alternativa nessa disputa para o Palácio de Karnak, e até na fase pré-eleição já deve acontecer algumas alterações. Em que sentido? Se o prefeito vai comandar diretamente ou indicando o nome, uma nova sigla, é natural que novos aliados queiram espaços na Prefeitura de Teresina, que é a estrutura que o prefeito tem à disposição
para negociar cargos e acomodar aliados. Não só pessoas do PL, mas também lideranças que sejam do interior do Estado. Já temos informações que o prefeito Dr. Pessoa tem cumprido agendas pelo interior e pode sim trazer pessoas de outros municípios, ou pelo menos nomear para cargos aqui em Teresina em troca de apoio político para as eleições estaduais. Ora, se a prefeitura vai receber novos nomes, em algum momento alguém pode ser retirado ou substituído para fazer essa acomodação política. Aí entra esse critério de prioridade. Quais são os nomes ou os partidos que permanecem alinhados com o prefeito, ou aqueles que não permanecem, que devem ser prejudicados, perder espaços nesse momento. Então, de já há essa formatação. Pós-eleição vai depender muito do resultado. Se permanece o atual governo, aí cria-se uma barreira difícil de ser diluída politicamente, né? Pelo menos esperamos que administrativamente permaneça a harmonia em prol dos interesses da população, mas se a oposição de repente vencer essa eleição, primeiro que a oposição e partidos como o PSDB ganham uma sobrevida política, né? Passam a contar com novos espaços. E assim, não vai ser um alinhamento direto com o prefeito. Acredito que vai haver uma fase de transição para saber se politicamente há possibilidade de alinhamento de interesses. Em caso de vitória de uma terceira via, apoiada pelo prefeito, que é a possibilidade mais remota, aí haveria um acúmulo de estrutura muito grande, prefeitura, governo do estado, mas é uma hipótese mais remota, né? Pouco provável pelo que se vê em termos de pesquisa, pelo que se vê em termos do histórico dos pré-candidatos que têm se apresentado até agora, é pouco provável. Pelo contrário, o doutor Pessoa carrega uma rejeição muito grande. Tem que se pesar exatamente isso. Para onde o prefeito for, na verdade pode não ser um acréscimo, uma adesão de capital político, pode haver um desgaste nesse grupo, apoiado pelo prefeito, porque a reprovação da gestão é muito alta aqui na cidade de Teresina e nenhum cidadão em sã consciência quer que isso se replique para todo o estado do Piauí. Então, são muitas variáveis e só um resultado mais preciso é que nos daria condição de uma análise mais exata da situação que pode se configurar no pós-eleição. Tássio, o LS colocou aí o seguinte, independente de qualquer situação, nem para um lado e nem para o outro. Ou um dos nomes do prefeito ou do vice será o candidato a governador, se não vai ter que apoiar alguém, não é isso? Vai ter que apoiar alguém. Pelo que se vê, os vereadores não vão seguir, já estão se antecipando, a grande maioria apoiando o candidato Rafael Fonteles, pré-candidato Rafael Fonteles, uma outra parte, o ex-prefeito Silvio Mendes. Aí, como é que fica? O que é que você arriscaria para o pós-eleição? Vai ser uma chamada geral, substituição, como disse o LS, claro, vai acontecer, mas que grau de substituição vai ser? Vão ser substituições mais profundas e depois, porque também, Tássio, tem que se, a gente está falando do pós-eleição estadual, mas após a eleição estadual já se está de olho na eleição municipal, né? Sem dúvida. Eu acho que uma coisa é fundamental, Douglas, para a gente entender o pós-eleição estadual. A gente tem que entender que MDB vai sair da eleição estadual, porque o que a gente vê hoje é o MDB mandando na prefeitura de Teresina. Praticamente todas as pastas pertencem, né, são indicadas por membros do MDB. Então eu acho que a gente precisa primeiro ver que MDB vai sair dessa eleição estadual, se todos esses que estão indicando cargos na prefeitura conseguirão se eleger, porque em uma eventual derrota de algum desses que indicam cargo hoje, Henrique Pires, João Madison, Zé Santana, Roncalli Paulo, vários outros, né, que indicam, Firmino, o Firmino Paulo, mas que não é, mas nós temos, por exemplo, o Zenito, que é a indicação de Temisco, ou seja, e os próprios vereadores que serão candidatos. Nós temos, por exemplo, 2 candidatos a deputado estadual que tem forte potencial de eleição. Um é o presidente da Casa, Jeová Alencar, e o outro é o vereador Dudu, do PT, que deve ser candidato a deputado estadual pelo partido. Em esses 2 se elegendo, eu acho que o doutor Pessoa perde muito na Câmara, perde 2 dos seus principais aliados. Hoje o Jeová conduz a Câmara com habilidade que muito pouco vimos na história da Câmara, ele consegue trazer ao seu lado um grupo grande de vereadores. Ele saindo da Câmara, o cenário fica mais complicado para o prefeito,
né? O vereador Dudu também saindo, ele faz quase um trabalho de líder de governo informal, né? O vereador Dudu, mesmo sendo Renato Berger. Então eu acho que 2 pontos serão fundamentais: saber qual MDB vai sair, né, dessa eleição, porque o MDB saindo fragilizado, naturalmente essa gestão do Dr. Pessoa vai precisar fazer mudanças, né? Ele já anda às turras com o MDB. E também essa questão dos vereadores. Nós temos, por exemplo, o vereador Evandro Ide, que pode ser candidato a deputado federal, vereador Luiz André, que pode ser candidato a deputado federal, outros parlamentares, Leonardo Eulalio, aí com potencial menor de eleição, mas em se saindo 2, 3, até 4 vereadores para outros poderes, muda essa composição, os suplentes são chamados, a experiência tão importante deixa o plenário, e eu acho que isso aí também é importante. Já quanto à questão majoritária que o Eliezer levantava, eu acho que em Silvio Mendes ganhando, a situação é ainda pior para o prefeito, porque o PSDB, o grupo político que era ligado ao ex-prefeito Firmino Filho, se fortalece com a vitória de Silvio Mendes. Então, eu acho que essas 3 variantes serão fundamentais para o Dr. Pessoa em janeiro de 2023. João, mesmo que o prefeito Dr. Pessoa, ele sendo candidato, a situação é mais ainda complicada. Mas ele não sendo candidato e apoiando um candidato, ou lançando um candidato, pode ter certeza que não... Por exemplo, o Tasso falou agora há pouco de João Henrique, falou agora há pouco de Henrique Pires, falou também do deputado Zé. Todo mundo vai apoiar o governo. Sim. Todo mundo vai apoiar o governo. O líder dele, Renato Berger, já disse que vai apoiar o governo. Então, olha, assim, é improvável não haver uma reorganização da prefeitura. E como disse o Tasso, se a oposição ganhar, aí que a situação é pior. Quer dizer, ele tem que ser muito habilidoso nessa reorganização, porque nessa mexida pós-eleição pode comprometer a eleição dele em 2024. Com certeza. Tem um fato que a gente não pode desprezar, né, Douglas? Nos grupos políticos aqui do Piauí, a gente até já comentou aqui que quando um deputado vai tomar uma decisão, vai procurar um partido para se filiar, enfim, ele sempre vai procurar o governador Wellington Dias, se ele for da base do governo. Se ele for da oposição, ele sempre vai procurar o aval do ministro Ciro Nogueira, que é o líder do grupo da oposição. Já no que diz respeito ao grupo político de Dr. Pessoa, é impressionante como os vereadores procuraram já se decidir e nem sequer ouviram ele. Isso ocorre por conta da fragilidade política, né, dessa impopularidade que Dr. Pessoa carrega, onde faz com que ele não tenha tanta moral junto aos vereadores e os parlamentares se sintam tão à vontade em procurar o seu caminho que não precisam ouvir do prefeito um aval, porque não precisam desse aval para tomar suas decisões. E o prefeito, de certa forma, fica de mãos atadas, porque ele não vai poder dar nenhuma resposta à altura aos vereadores, já que ele precisa da governabilidade, ele precisa desses vereadores lá no parlamento para fazer a sua gestão andar do ponto de vista administrativo. Então ele perde força no campo político e não pode aí fazer uma interferência no campo administrativo, pelo menos até o processo eleitoral. Nesse momento, os vereadores estão se sentindo à vontade em procurar apoiar ou Rafael Fonteles ou Silvio Mendes, sem ouvir o Dr. Pessoa, e o Dr. Pessoa fica de mãos atadas, sem poder tirar o cargo de um vereador desse, porque senão ele vai ter problemas para a sua governabilidade e tornar uma gestão da prefeitura que já é ruim, praticamente num cenário de ingovernabilidade. Então, é claro que o processo eleitoral lá de outubro, a depender do resultado, as coisas podem se complicar ainda mais ao Dr. Pessoa. Naturalmente, os vereadores, eles sempre vão ter aquele desejo de ter lá um seu pedaço na prefeitura, de ser responsável pela indicação de algum cargo, e isso, obviamente, não vai mudar depois de outubro, independentemente do resultado. Agora, eu diria que a questão principal é, se Dr. Pessoa sair fortalecido de outubro, o que é praticamente improvável, ele vai ter mais condições de negociar cargos, de tentar tomar ou tentar minimizar a influência desses parlamentares e desses grupos políticos, como o MDB, que o Tarso falou tão bem, desses deputados estaduais do MDB, lá na prefeitura. Agora, se o resultado não for favorável para Dr. Pessoa, com certeza ele vai enfrentar aí uma crise de identidade na gestão, ficar ainda mais frágil politicamente, e aí hoje, né, se muitas vezes a população coloca em xeque o comando dele, né, o que se ouve nas ruas é de que o prefeito não manda na prefeitura, isso tende a aumentar ainda mais se o resultado de outubro não for favorável para ele. Aparentemente, o caminho natural dele é apresentar uma terceira via, já que na base do governo ele não tem espaço. Na oposição, Ciro Nogueira tem como estratégia que quanto mais candidatos ao governo do estado, mais chances de segundo turno, então ele não tem interesse no apoio de Dr. Pessoa. Ele tem interesse que Dr.
doutor Pessoa apresente uma terceira via para que, com a estrutura da Prefeitura de Teresina, viabilize essa candidatura. Então, para o doutor Pessoa, o cenário principal vai ser esse. Em uma eleição boa para ele vai ter mais condições de reorganizar a máquina administrativa, de diminuir o poder dos vereadores e desses deputados estaduais que hoje têm influência muito grande na prefeitura. Se o resultado não for bom, ele vai ficar ainda mais refém dessa base aliada e num cenário em que aquela história, o mandato é 4 anos. No primeiro, o prefeito está muito forte, porque todo mundo quer depender da prefeitura ainda pelos 3 anos seguintes. O noivado, né? Mas já no final do segundo ano de mandato, com uma gestão impopular, com certeza a moral dele diminui ainda mais e aí os vereadores, os parlamentares podem até se aproveitar ainda mais dessa situação para tentar aumentar sua influência no Poder Executivo e tornar uma gestão praticamente ingovernável e inviável, já que o doutor Pessoa tem demonstrado não ter tanta habilidade política. Primeiro ano é sempre a lua de mel. Depois... 30 segundos para cada um, porque o tempo tá, a Marta já avisou que o tempo está estourado, mas eu não posso deixar de ouvir meus amigos da política, começando com o Eliezer. 30 segundos, Eliezer. O seu balanço aí rápido do que disse o presidente do Progressistas, deputado Júlio Arco Verde. Eu acredito que o Progressistas é sempre um partido muito ousado, tem grandes metas de filiação, promete trazer pessoas que hoje estão do lado governista para a oposição, é um partido que busca se descentralizar, tem o maior número de prefeitos filiados hoje no estado do Piauí, mais de 80 prefeitos. É um partido que sequer pensa em fazer federações. Entrevistamos aqui semana passada a deputada Margarete e não há essa perspectiva, porque o partido é consolidado, tem uma força própria a nível de Brasil. Então, assim, é dessa forma que eu vejo o progresso dos progressistas aqui fazendo um trocadilho e realmente uma sigla muito forte para as eleições proporcionais e, consequentemente, para a eleição majoritária. Tássio Cruz. Eu gostei, eu e meu amigo Otávio ouvindo aqui na redação do Portal Dia, Douglas, quando ele falou da famosa planilha, né, que circulou aí nos grupos de WhatsApp, e ele mandou o recado, ele disse, olha, de onde esses que fizeram essa planilha vieram, eu conheço muito bem. Ele disse aqui também, né? Então, rebateu, né, essas pessoas, né, que fizeram essa polêmica planilha, mostrando que está afiado e preparado para essa troca de farpas que é tão comum no ano político. Agora, João, ele deixou claro também, o deputado Júlio, que espera, pelos nomes postos, principalmente no caso majoritário, de uma eleição de debate, né? Que não vai ser uma eleição, pelo menos nos cargos majoritários, uma eleição de ataques, né? A gente pode dizer que Silvio Mendes, já que tudo se desenha, é o candidato da oposição, Rafael Fonteles, né? E também a terceira via, com Washington Bonfim, é um trio que realmente tem condições de debater o Piauí em um nível muito elevado. Rafael Fonteles é gestor experiente, Silvio Mendes também, e Washington Bonfim é um técnico qualificado. A gente espera, inclusive, que esse debate seja de alto nível para a população sair ganhando. Só para finalizar ainda sobre o Progressistas, é interessante quanto o planejamento faz diferença no crescimento do partido, porque lá em 2014, Ciro Nogueira já dizia que o projeto do Progressistas era disputar o governo do Estado em 2022, e aí se preparou trazendo muitos prefeitos, elegendo, enfim, a oposição nesse ano, com certeza, apresenta uma candidatura competitiva e com força nos 224 municípios, muito por conta desse planejamento a longo prazo que Ciro Nogueira comandou na oposição. Obrigado, Tássio, Eliezer, João. A gente se encontra amanhã de novo. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.